Olá, eu sou o Luís Costa Branco e este é o Mobiboom, um podcast para os que gostam de mobilidade com bicicletas, motos, carros ou comboios. Com a Quinto, a mobilidade é simples, sustentável e feita à sua medida. Renting automóvel, aluguer mensal ou diário, sempre flexível e com tudo incluído. Combinamos inovação e conveniência para tornar a gestão da sua frota ainda mais fácil. Pode marcar serviços online ou via WhatsApp e até gerir carregamentos de viaturas elétricas na app. Quinto, soluções de mobilidade flexíveis. Saiba mais em quinto.pt. Esta semana tenho comigo Luísa Sousa e Diego Cavalcanti, professor e investigador da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e do Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia. Na Nova estão no Departamento de Ciências Sociais Aplicadas. Fazem parte da equipa responsável pelo livro Cycling Cities, The Lisbon Experience. O tema deste episódio é: Lisboa é ou não uma cidade para bicicletas? Luísa e Diego, muito bem-vindos. A pergunta que dá o nome ao episódio provoca, como vocês sabem melhor que ninguém, muita discussão e sempre muita discussão acalorada. Mas consegue-se perceber muitas vezes nessa discussão que há muito desconhecimento sobre o percurso histórico da bicicleta e da sua relação com a cidade de Lisboa. Será equivalente a outras cidades, mas foquemos-nos em Lisboa. Há desconhecimento ou não? Bom dia ou boa tarde e muito obrigada por este convite, Luís. Eu creio que hoje em dia, e depois do projeto que nós tivemos, que foi o IB Club, Laboratório de História para a Mobilidade Urbana Sustentável Políticas Cicláveis de Lisboa, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, e que produziu este livro, eu creio que a partir deste projeto que envolveu muitas pessoas, portanto não foi só a equipa interdisciplinar, mas envolvemos também pessoas da Câmara Municipal de Lisboa, da EML e pessoas de movimentos sociais e pessoas interessadas, que fica difícil dizerem que Lisboa não tem um passado ciclável. De facto, havia uma série de mitos e às vezes até entre académicos da área de engenharia que escrevem sobre a bicicleta, que diziam que Lisboa não tinha passado ciclável. E nós sabemos e mostramos neste livro que tem, independentemente do mito das 7 colinas, não é? Quantas cidades é que têm as 7 colinas a imitar Roma? Lisboa não tem muito mais, mas pronto, independentemente, a Rosa Félix tem o trabalho da sua tese de doutoramento que mostra que mais de 70%... Já cá tivemos no eu já ouvi o podcast dela, sim, que mais de 70% das ruas de Lisboa são cicláveis, ou seja, têm menos de 5% de declive. Sabemos também que há uma tendência de falar da história da bicicleta em Portugal como a vertente desportiva apenas e não como modo de transporte. E também há este apagamento da memória dos modos ativos de mobilidade, seja o pedonal, seja o ciclável. E, portanto, vem mostrar que há história e podemos começar a falar de alguns factos que mostram isto, não é? Diego, lendo aqui a obra em que vocês todos participaram, com os agentes que a Luísa enunciou há bocadinho, fiquei com a ideia de que no final do século XIX as reivindicações de quem queria aderir a esta forma de mobilidade são muito semelhantes às reivindicações atuais, ou seja, melhores estradas e mais respeito pelos direitos dos ciclistas. Hoje em dia esse quadro continua pouco alterado, não é? Eu acho que a maior diferença são as disputas no espaço que vai se transformando ao longo do século XX, não é? Nós temos, a partir da década de 30, um crescimento da expertise técnica em relação ao planeamento urbano, então também se tem um desenho urbano cada vez mais orientado para o transporte automóvel. E à medida que se tem um projeto técnico, político e econômico em torno de um modo de transporte, esse modo de transporte passa também a ser um modo preferencial. Então os modos ativos agora eu até diria que tem mais conhecimento, temos toda a expertise histórica e um olhar interdisciplinar em relação a essa questão, mas também já tem toda uma infraestrutura, não só física, mas também mental construída, que é o que nós chamamos na história da tecnologia de path dependency, não é? Que é quando basicamente se tem um conceito, um entendimento que ele perdura ao longo de muito tempo e as pessoas continuam a fazer de determinada forma. O exemplo clássico da história da tecnologia dos teclados, que continua a ser exatamente das máquinas de escrever. E nas ideias de planeamento urbano, a Luísa, por exemplo, é uma pessoa que pode falar muito bem disso,
como determinados conceitos da década de 40 e década de 30 continuam a informar o planeamento urbano atual. Então, como é que se muda uma política e uma infraestrutura urbana se não se mudam também as ideias e os conceitos que fazem com que se produza esse espaço urbano? Luísa, a adesão às bicicletas ou esta utilização das bicicletas, dando um salto na história de um século até um bocadinho mais, no início a bicicleta era um utensílio ou um veículo usado por uma certa elite, porque era caro. Houve depois todo um progresso social, a nível até fiscal, que tornou a bicicleta uma ferramenta de mobilidade para as classes menos favorecidas, digamos assim. Levou depois até que houvesse alguma ostracização da bicicleta por parte das elites. Como é que nos conta esta história? Porque, de facto, por vendo as páginas deste vosso livro, é delicioso perceber essa evolução, não é? Sim, de facto começa a ser uma coisa ligada às elites, até a nossa famílias reais europeias andavam de bicicleta e a nossa família real não é exceção. Temos aí uma fotografia de uma rainha a andar de bicicleta no Palácio de Queluz. E sim, vemos essas continuidades, por exemplo, na fundação da União Velocipédica Portuguesa. Por exemplo, o Conde de Caria esteve na fundação da União Velocipédica Portuguesa e como a pergunta que fez ao Diego ainda há pouco, não é, do papel destes ciclistas da altura, que foi criado em 1899. E já havia muito ativismo nessa altura, não é? Sim, a União Velocipédica Portuguesa, a atual Federação Portuguesa de Ciclismo, a atual Federação Portuguesa de Ciclismo, acho que perdeu um bocadinho a memória do seu papel enquanto ator interventivo da mobilidade ciclável como modo de transporte, e parece que se foca na questão do desporto, que também teve sempre desde a sua gênese, mas tinha uma secção de jurisprudência que apresentava propostas aos ministérios e às câmaras, nomeadamente à Câmara Municipal de Lisboa, não só pelo respeito pelos ciclistas, até pela criação de ciclovias. Nós descobrimos, e essa informação já tem circulado, que a primeira proposta de uma ciclovia, de uma faixa ciclável, foi feita em 1901 para a Avenida da Liberdade. Ou seja, e ainda hoje não a temos. E ainda hoje não a temos, exatamente. O que é um retrato do país, não é? Muita discussão, pouca realização, por vezes. Claro que esta questão de termos ou não faixas segregadas, ou não, mesmo em termos da história urbana, em vários países, isto não é uma questão consensual, porque há quem seja defensor da mobilidade ciclável como transporte e que diga que o que é preciso é acalmar o tráfego e ter medidas que possa haver o tráfego misto, porque lá está, o espaço entre edifícios é limitado. E não podemos estar não podem crescer, não é? Não podemos estar a criar uma faixa para cada modo de transporte, mas pronto, mas isso é outra questão. Portanto, o que me está a dizer é que basicamente já havia a ideia de que era necessário arranjar formas de conviverem todos no espaço de vias. Historicamente temos estas duas posições, mesmo dos defensores da bicicleta como modo de transporte, temos a posição da segregação e temos a posição do tráfego misto. Mas voltando à sua questão, que era no fundo esta adesão à bicicleta ter começado pela elite e depois ter democratizado. Muito rapidamente começamos a ter, por exemplo, quando eu falei do Conde de Caria, porque o Conde de Caria também está na fundação do Real Automóvel Clube de Portugal em 1903, portanto logo 4 anos a seguir, e realmente há alguma noção de que há uma mobilização de um veículo individual para outro veículo individual, este motorizado. Há um grande fascínio por estes veículos. Na história europeia de outros países que talvez tenham tido a bicicleta um pouco mais cedo, fala-se dos anos 90 do século XIX como a bicycle craze. E realmente cá em Portugal começa-se, logo em 1906, eu creio que é a primeira referência que se usa a palavra cavalo do pobre, o termo cavalo do pobre para falar da bicicleta. Começa a haver um mercado em segunda mão. Mas creio que mais tarde isso se torna mais evidente, não é? Porque temos registros altíssimos de licenças de bicicleta no país. Para termos uma ideia, só em meados dos anos 60 do século XX é que o número de licenças de automóveis ultrapassou das bicicletas. E é muito... Para quem anda hoje em dia de bicicleta e começou a andar há 10 anos, estamos a falar de matricular a bicicleta, ter aquela plaquinha que se via há alguns anos na bicicleta, que era obrigatória. E que hoje em dia já não é. Que era obrigatória ter a licença, e por isso temos as estatísticas sobre isso. E reparem, isto acontece em meados dos anos 60 e o INE
Anteriormente era a Direção-Geral dos Transportes Terrestres que publicava estas estatísticas, depois passaram a ser publicadas só no Anuário Estatístico, e o INE decide não publicar a partir de 70, porque há a ideia, e daqui a importância de analisar o Estatuto Cultural, a ideia de que é um veículo que há de estar dedicado à obsolescência e, portanto, o que é moderno e o que há de ser o futuro, mesmo sendo minoritário ou, enfim, começa a crescer um bocadinho a tendência para a automobilização nesta altura, que isso é que é moderno e que isso é que há de ser o futuro, não é? Mas, ou seja, esta questão do estatuto cultural, isso é da elite, isso é muito curioso, porque isso talvez não nos ajude a reter a memória do que as coisas foram, não é? Nos anos 50, a nível nacional, em 1950, nas estradas nacionais medidas, contagens de tráfego médias, tínhamos 40% das bicicletas a circular, de todos os veículos nas estradas nacionais. Em 65 ainda eram 17%. E isto é uma coisa que não... Em Lisboa, para falar no Conselho de Lisboa, à entrada do Conselho de Lisboa, no final dos anos 30, estamos a falar de cerca de 20%. Que eram maioritariamente operários, lojistas que usavam... Essa caracterização, nós tivemos acesso a algumas fontes, e se calhar peço ao Diego para falar sobre isso, porque foi o Diego que trabalhou esses materiais. No arquivo da Câmara de Lisboa, por exemplo, em Almada temos a série completa, mas em Lisboa temos só há alguns anos das licenças de velocipedistas, que são registros deliciosos, porque têm imensa informação. Diego, o que é que nos pode dizer desses registros? Consegue-se tirar um retrato das pessoas que podiam... Então, nós fizemos essa estatística e o que dá para se perceber é que pelo menos são 24 mil registros e nós trabalhamos uma fonte paleográfica. Acho que para quem não está muito familiarizado com fontes históricas tem que se fazer essa pequena nota, é que é uma documentação que é escrita à mão, então há uma limitação mesmo de trabalho que nós podemos fazer em relação a essas fontes. Então, das 24 mil, nós analisamos cerca de 4 mil, 5 mil, e nós conseguimos encontrar que a maioria dos trabalhadores tinha pessoas das Forças Armadas, tinham serralheiros, tinham pessoas dos mais diversos trabalhos manuais, tinham comerciantes, tinham... É um retrato, na verdade, muito mais rico. Tinham trabalhadoras domésticas, estudantes, então, funcionários públicos. E a média das idades era... também tinha entre 17 e ali pelos 36, 38 anos. Então, dá para se perceber que há um lastro bastante... E o que eu pergunto dando agora de novo um salto agora para a frente na história, isso de alguma forma tem paralelo com os utilizadores ou com o perfil dos utilizadores atuais? Porque ouvi falar de muita juventude, profissionais que necessitam de estar muitas vezes muito cedo no local de trabalho, portanto têm horários um bocadinho mais rígidos. Há algum paralelo entre aquilo que se assistia há 100 anos no perfil dos utilizadores ou dos requerentes de licenças e aquilo que é o utilizador hoje em dia? Bem, eu estou a pensar, o trabalho da Rosa Félix tem feito esse tipo de levantamentos. Eu não tenho os números de cor, mas talvez há algum tipo de correspondência. Talvez até seja interessante fazer essa leitura. Eu agora não sei fazer. Porque hoje em dia, quando os ativistas atuais, chamemos-lhe ativistas, eu preferia desdramatizar a coisa e chamar apenas utilizadores de bicicletas. Quando eles procuram sensibilizar a sociedade para a utilização dos meios suaves, são vistos pela maior parte das pessoas como uma certa elite que não tem noção da vida real, das dificuldades que é levar as crianças à escola, chegar a horas. E eu gostava de perguntar aos dois se há também essa noção de que no fundo há aqui um regresso à ideia de elite de quem usa a bicicleta ou não, porque é aqui uma questão social e uma luta social muitas vezes de argumentos, mais do que outra coisa, que é feita na arena pública. Tem essa percepção ou não? Eu não sei, eu penso que haverá que desconstruir também mitos contemporâneos, não é? Não é só de que não há um passado, mas que se ligam a essa perda da memória, que é achar que há uma geração Erasmus que foi fazer os Erasmus fora e que depois andou de bicicleta e achou muita graça nas chegar Copenhagas, a Amsterdão, não sei Londres, quê, etc. E que gostou e que voltou e quis trazer a bicicleta consigo e começou a andar e que de repente Lisboa, isto é uma moda, não é? Uma importação e que as coisas também circulam, é normal, mas não é de todo uma novidade, não é? Agora, se isto é uma...
nós apanhamos na imprensa e vemos às vezes artigos de opinião muito pouco sustentados pela evidência. E que revelam que a pessoa que o escreve não anda de bicicleta, digo eu. Sim, mas que eu acho que há que tentar perceber esse ponto de vista também. Claro. Porque se não se estabelecer pontes para precisamente falarmos e percebermos, não se percebe porque é que também há essa resistência tão grande. O que eu posso dizer, eu sou uma pessoa que tenho carta de condução de automóveis, portanto conduzo também carros, também ando de bicicleta, também ando a pé e também ando de transportes públicos. Vim para aqui transportes públicos, por exemplo, e percebo que a maneira de estar na cidade, na rua, de nos relacionarmos, o nosso mapa mental da cidade muda bastante conforme a maneira como andamos na cidade. As representações que temos, o começar a andar de bicicleta na cidade. E a própria forma como vivemos a cidade e o espaço público, não é? Sim, o poder cumprimentar as pessoas pelo caminho, o não estar-me... Há muitos estudos sociológicos e antropológicos do automóvel que falam desta história do cocoon, não é? Do casulo, da pessoa estar enfiada no seu casulo, com a sua música, com a sua segunda casa atrás, com ligações emocionais ao carro, dá nomes às coisas... E há uma tendência de individualização de alguma maneira, mas perde um bocadinho e que perde o contacto com os outros, e há esta coisa com elementos da cidade que são, para além das pessoas, não é, dos vizinhos, da senhora da bomba de combustível que cumprimenta todos os dias, da própria natureza que existe na cidade, das árvores, dos pássaros. Sim. Eu faço um percurso em que passo pelo jardim zoológico e de manhã ou à noite e sinto o cheiro dos animais, os animais a comunicarem uns com os outros. É o corte sensorial mesmo. Não é? E isso permite-me ter, a mim e aos outros que fazem esse percurso, um momento de desfrute e de desligamento daquilo que são os stresses de cada um. É uma das vantagens de andar ou recorrer a estes meios suaves de mobilidade. Eu acho que também uma coisa que vale a pena é pensar um pouco em relação a qual o sentimento que motiva essa colocação de associar os utilizadores de bicicletas a uma elite. Porque se no final do século XIX, início do século XX, tinha a ver com, de fato, o acesso à bicicleta... Que era caro, não é? Exato. Aqui parece muito mais também ligado a um certo ressentimento. Que, nós nos sentimos julgados. Mas ressentimento por causa, muitas vezes, do trânsito, do tempo que perdem no trânsito, sendo, como se costuma dizer, quem se queixa do trânsito, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, é ela própria uma causa do trânsito. Exato. Mas eu acho que é um ressentimento de ser colocado como um vilão no espaço urbano. Sou um utilizador de automóvel, logo sou um vilão. E a questão não é sobre eliminar os carros. Os carros são uma realidade material da vida urbana. Eles permitem, inclusive, distâncias específicas que a bicicleta, por exemplo, não cobre, não é? A distância que a bicicleta cobre de 5 a 15 minutos confortavelmente é diferente da distância que o carro cobre. Isso não é uma discussão. Então, a questão é só a infraestrutura não ser exclusivamente para os carros. Porque o dilema do parqueamento em Lisboa, as cenas assim, por exemplo, no Terreiro do Paço, que é uma coisa surreal. Sim. Quando você vê que o Terreiro do Paço era completamente ocupado por carros. E hoje em dia, quer dizer, há uns anos que foi transformado numa praça, percebe-se a movimentação pedonal que há ali e a qualidade de vida de quem está ali, ou a almoçar, ou a passear, consegue ter nesse espaço público, não é? Exato. E era associado à causa urbana, quando nós víamos nas matérias da época, da década de 80 e tal. A Praça da Figueira também, e isso tudo mudou e é possível mudar, não é? Sim, nós tivemos também ligado ao projeto uma exposição fotográfica, que por acaso ainda está no Andamento Estúdio na Graça, e que fazíamos a refotografia de uma fotografia de arquivo e uma fotografia atual com os mesmos ângulos, e fizemos uma do Terreiro do Paço a partir de uma fotografia de arquivo de polícias municipais a andar de bicicleta de 1918, com árvores no Terreiro do Paço, e uma atual, e de facto é daquelas em que nós, nas duas, temos o Terreiro do Paço livre de carros, mas depois temos uma do Joshua Ben-Oliel de 1950, que já é um estacionamento, e o texto que escrevemos para aí é o exercício quase ao contrário de outras fotografias em que o espaço público foi ocupado pelos carros, que é hoje em dia, porque eu ainda uso essas fotografias para atividades com estudantes do secundário e tudo mais, ainda a semana passada tive uma, e perguntamos se vocês conseguem imaginar o Terreiro do Paço agora cheio de carros novamente, e as pessoas dizem que não. Portanto, é um bocado... O trabalhar o imaginário é muito importante, porque tem muito a ver com pensarmos coletivamente que cidade é que queremos ter. Já que falo do imaginário, eu, ao ler aqui o vosso livro e relacionando aqui com um argumento que é muitas vezes apresentado contra quem é um bocadinho mais resistente
à reconfiguração do espaço público, dedicando-o à mobilidade suave, colocando em causa as pequenas lojas, a microeconomia do bairro. Quando se percorre aqui as páginas dos vossos livros, percebe-se que a bicicleta, há várias décadas, estava associada a vários micronegócios, venda de gelados, utilização por sapateiros, canalizadores, etc. Não as bicicletas de carga na configuração que nós as conhecemos hoje em dia, mas há de facto muito negócio que na altura era feito com a bicicleta e que hoje em dia, mesmo nas grandes cidades, pode ser repensado utilizando a bicicleta. Sim. E há essa sensibilidade da parte das grandes empresas de logística, até eventualmente do poder autárquico ou das juntas de freguesia, de criarem pequenos negócios de apoio aos idosos, de apoio aos negócios de bairro, através da bicicleta? Enfim, há uma série de projetos que têm sido feitos de bicicletas de carga para a micrologística, há o projeto Pedalar Sem Idades para as pessoas Sim. com mobilidade condicionada ou pessoas mais velhas também poderem desfrutar do que é ver a cidade a partir da bicicleta e apanhar esse ar nos cabelos e sol poder na cara. apanhar a sol, ouvir Eventualmente os pássaros. chuva, também ninguém morre se apanhar um bocadinho de chuva. Exatamente, não somos feitos E a de experiência açúcar. social, Isso não é também? Mas sim, quer dizer, historicamente nós cartografamos, por exemplo, temos aqui estes mapas das décadas, desde 1910 e 1960, dos negócios ligados à bicicleta na cidade, e nós vemos, por exemplo, que o eixo da Almirante Reis sempre foi um eixo super importante, que o Campo Grande e o Terreiro do Paço eram sítios de aprendizagem da bicicleta. Sim. E por isso eram os únicos sítios onde não era obrigatório ter-se carta de condução de bicicleta, que era obrigatória na altura, e que, portanto, se podia ir para lá com o pretexto que se estava a aprender, podia-se ir andar livremente sem essa licença, e vê-se que a cidade sempre teve esta presença. Aqui temos outra fotografia, aqui temos uma fotografia de um vendedor, e isso é uma coisa que se apanha no Arquivo Municipal de Lisboa Fotográfico. Apanham-se imensas, o Diego gosta imenso destas fotografias dos vendedores ambulantes, imensos vendedores ambulantes com estes triciclos, não motorizados na altura. Alguns motorizados, raramente, sim, mas sim. via de regressão. E que vendiam todo o tipo de coisas, desde fruta e legumes a gelados, mas também a loiça, que eu fico espantadíssima como é que se vendia a loiça. Só se fossem os cacos da loiça eventualmente. Ou seja, sim, a bicicleta, e vê-se também aqui os boletineiros ciclistas, que também se vê um desfile da Mocidade Portuguesa, ou seja, esta fotografia dos boletineiros ciclistas, a Polícia Municipal, o Exército, havia corpos de ciclistas dentro de várias profissões. Portanto, era uma coisa que era usada por classes profissionais, sim. Certo. O 25 de Abril trouxe uma forma diferente de olhar para as bicicletas, uma preocupação com uma agenda ambiental ainda numa fase muito inicial. Isto porque parece-me, até pelo aquilo que está escrito, mas também pelo aquilo que tanto a Luísa como o Diego disseram, que o Estado Novo, de certa forma, deu alguma primazia ao automóvel em detrimento, porque era o símbolo de modernidade, e portanto queria-se apresentar Portugal como um país moderno. Sim. Dentro da lógica da altura. Quer dizer, o Estado Novo não é, e a base social de apoio do Estado Novo não são entidades monolíticas, não é? Portanto, temos o António Lopes Ribeiro, um cineasta do regime, entre aspas, se podemos chamar assim, que, por exemplo, era contra o automóvel. E quem tem feito a história ambiental e dos movimentos ambientais em Portugal tem falado do seu surgimento tardio e de haver... sei lá, dentro dos arquitetos paisagistas e de outro tipo de profissões, já há alguns tipos de preocupações, e temos, por exemplo, o Gonçalo Ribeiro Teles, que é a primeira geração formada pelo Francisco Caldeira Cabral, que já tem uma série de preocupações. Mas isto para dizer... A propósito do 25 de Abril e de um aumento da preocupação com a agenda ambiental. O que nós vemos nesta transição é que há alguns movimentos, nomeadamente ecológicos, que falam da bicicleta como solução de mobilidade sustentável, ligada também a uma série de outras medidas. Também está a discussão do nuclear nesta altura, com a central de Ferrel, e de facto... Mas o que vemos é que há, de facto, um lobby automóvel e os discursos para o carro são muito fortes nesta altura. Temos, curiosamente, uma música do Paco Bandeira desta altura que é Esquece o Automóvel Amigo,
e se gostas da cidade de verdade, não enchas de sucata e anda de bicicleta, e tem uma campainha no refrão. Portanto, há movimentos, e não nos esqueçamos que isto é a década, nos anos 70, de movimentos contraculturais. De que em Amsterdão, por exemplo, tínhamos um movimento do Era isso que Parem. eu vos ia perguntar, porque na década de 70, Amsterdão tinha aquele cenário que nós, um bocadinho mais velhos, temos do terreno do Paço cheio de automóveis. Sim. Amsterdão também caótica, Sim. com automóveis. Hoje em dia é a tal ideia da percepção que se vai construindo. Hoje em dia é vista quase como um dos paraísos para quem gosta de mobilidade suave, não é? Portanto, é sinal que é possível mudar. O que eu pergunto é porque é que na altura não houve uma cidade, e não vamos centrar a questão só em Lisboa, não houve uma cidade em Portugal que tivesse abraçado essa tendência revolucionária também nessa mobilidade. Nós encontramos vozes a favor da mobilidade ciclável e a Mas favor uma cidade que tenha públicos. abraçado essa mudança, não. Pois, eu francamente não sei, mas a sensação que eu tenho, porque eu estudei o mercado automóvel nesta década também, e a indústria automóvel, e sei que houve uma série de coisas super curiosas do género, quem andasse com um carro vermelho ou amarelo era bem visto, mas quem andasse porque se produzia, por exemplo, na linha da Movalto em Setúbal, produzia-se Alfa Romeo, e na Batista Russo produzia-se BMW, quem andasse com esse tipo de carros era chamado fascista. Isto eu apanhei na história oral, em entrevistas a trabalhadores dessas linhas de montagem. E, portanto, até houve desmontagem de carros que estavam em linha de montagem para vender peças, mas depois houve toda uma adaptação da indústria automóvel e dos comerciantes de automóvel para fazer os chamados carros comerciais, e uma publicidade do carro como que está a favor da democracia e é para todas as classes. Eu tenho um artigo sobre isso e tenho um anúncio de uma marca a dizer com a representação das várias classes, é a democratização da sociedade, e a entrevistarem as pessoas a dizer não, as pessoas querem os carros, e portanto há uma... E todo o setor bancário também vai ajudar a partir de certa altura, já nos anos 80, créditos, etc, aos créditos, e portanto é como se este discurso do desejo por uma cidade motorizada, a democratização, o discurso a favor do automóvel também cola isto à ideia de democratização. E não nos esqueçamos que a entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia em 86 alimenta isto fortemente, porque Portugal chega ao final dos anos 70 com menos de 100 km de autoestradas, e também... Há um investimento na rodovia brutal, não é? Há um investimento na rodovia que vem também de uma coisa que é preparada pelos engenheiros rodoviários da Junta Autónoma de Estradas, que já tinham feito formação nos Estados Unidos, que tinham andado nas coisas de OCDE a receber formação em engenharia de tráfego, e como era muito mais seguro construir autoestrada, e atualmente já sabemos que as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto estão claramente sobrecapacitadas em termos de autoestradas, e que o investimento que se fez extra de autoestradas levou a maior suburbanização e a menor investimento em transportes públicos, por exemplo. O que eu vos pergunto é se esta tensão, e acho que já falaram de alguma forma disto, se esta tensão entre automobilistas e ciclistas é algo que tende a suavizar-se, ou vai manter este nível de tensão atual? Qual é a vossa percepção? Diego, desculpe. Eu diria que o historiador é péssimo em fazer previsão do futuro. Nós costumamos trabalhar com processos que nós conseguimos ver na longa duração, mas é porque, por exemplo, do mesmo jeito que em Amsterdã você consegue perceber que em um momento parece que a tendência histórica é o carro se fortalecer e a conversão de forças direciona por outro lado, é um jogo que é um bocado imprevisível. Isso depende muito dos diversos atores e das disputas sociais que vão ser estabelecidas. Atores, não é? Exato. Tem muitas questões que podem acontecer. Por exemplo, agora tem a transição de tentar vender a mobilidade elétrica dos carros elétricos como se fosse um moderno, sustentável, uma alternativa à questão da combustão. E aí vem a questão das guerras para também reforçar o argumento de que o problema são os combustíveis fósseis, não pela poluição que causam, mas porque eles são imprevisíveis, porque vai pesar no bolso nos momentos de crise. Mas esse movimento é um movimento bastante imprevisível, pelo menos no futuro, é pelo menos assim que vejo. É difícil de poder apontar qual é uma tendência, mas
algo que vale a pena notar é que há muitas organizações e há muitos atores de diversas camadas que estão interessados em construir alternativas de mobilidade em Lisboa, em Portugal e no mundo. Então, essas pessoas também estão a conseguir gerar projetos, como a Luísa falou, da Cargo Bike, da Bicicleta para Todas as Idades. Há diversas iniciativas que também tentam vender que há outras possibilidades na cidade que não só o automóvel. Luísa, quanto à rede de ciclovias atual, é deficitária, está adequada ao nível de utilização atual e àquilo que serão as linhas, eu sei que não gosto muito de falar sobre o futuro, mas as linhas futuras de utilização da mobilidade. Mas estamos a falar em Lisboa, não é? Sim. Bem, Lisboa, quando falo com pessoas de outras cidades, é vista como um exemplo. Ou seja, Lisboa de facto cresceu imenso em termos de infraestrutura ciclável, mas para quem está dentro de Lisboa e tem visto as últimas décadas, o que se tem passado recentemente tem sido um pouco preocupante, porque não só se confunde ciclovias segregadas com faixas de 30 mais bici, que portanto é um gasto de tinta verde com o símbolo da bicicleta e que não é uma faixa... Pronto, podia ser a tal ideia de fazer o tráfego misto, não é? Mas há situações em que precisamos mesmo de segregar para que as pessoas se sintam seguras. E sentindo seguras vão experimentar a bicicleta e perceber a mais-valia. Exatamente, eu já fiz de bike buddy, estou a pensar numa pessoa em concreto, em que essa pessoa desmontava sempre que a ciclovia acabava. E o problema é que nós temos de facto uma manta de retalhos numa série de sítios. Houve ciclovias que foram desmontadas, por exemplo, estou a pensar na Avenida de Berna, em sítios que são perigosos de andar, e temos alguns investimentos previstos, nomeadamente num programa que tem a ver com mobilidade escolar, de levar e de tornar os comboios de bicicleta, é um programa da bicicultura com a Câmara de Lisboa, sim, mas estou a falar mesmo de infraestrutura de construção, da Bloomberg, salvo erro, que Lisboa ganhou um financiamento e que o irá aplicar agora, creio que nos próximos 2 anos, e portanto é terminar algumas ligações e tudo mais. Mas eu espero que isso seja feito, mas é manifestamente insuficiente. Enfim, tem havido até, já houve uma auditoria e tudo mais. As necessidades estão identificadas, só que tem que haver vontade política. E o problema é que às vezes não se percebe muito bem para onde é que queremos ir. Não há uma visão clara, eu acho, porque parece que às vezes se usa um discurso, e até vimos o Sr. Presidente da Câmara andar de bicicleta há relativamente pouco tempo, pronto, a fazer um comentário político a partir da bicicleta, curioso, mas depois não percebemos qual é que é a consequência disso. Qual é o racional? Qual é o racional, se há uma visão... se ter umas bicicletas só para inglês ver na cidade, para Lisboa estar minimamente alinhada com outras cidades europeias, se isso é uma questão de marketing e ficamos por aí, ou se de facto queremos mudar e há coragem para fazer o que Amsterdão fez nos anos 70, não é? Em que houve um movimento, lá está o papel dos movimentos sociais, um movimento de mães e pais a dizer vamos parar o assassinato de crianças nas ruas, não é? Que é um drama em Portugal, a sinistralidade rodoviária. É um drama em Portugal, sim, ainda há pouco tempo saíram estatísticas sobre isso. Que números, mas também só assustam quem andava um bocado distraído, porque a tendência dos números em Portugal não foge muito daquilo que tem sido a realidade nos últimos anos. Para concluir, obviamente antes de me despedir de vocês, Diego e Luísa, o fenómeno das bicicletas partilhadas, na vossa opinião, pode potenciar esta adesão? Diego? Sim, a bicicleta... Você ter que adquirir uma bicicleta para começar a utilizá-la já é um fator de desencorajamento, não é? Porque a pessoa que não tem segurança de andar na rua, principalmente quando nós não temos a questão da via segregada, que apesar de ser um debate na questão urbana, é também uma necessidade, nem que seja num primeiro momento. Há pessoas que, de fato, não se sentem seguras e faz todo sentido. Carros com muita velocidade a passar do seu lado não encorajam as pessoas. E a bicicleta compartilhada, ela cria também uma cultura.
uma cultura de se ver bicicletas que Pelo não menos são... permite à pessoa experimentar. Exato, não é? exato, que não são bicicletas individuais e que podem ser utilizadas por qualquer pessoa. Elas são elétricas também, o que acaba facilitando a adesão inicial. E elas também criam na paisagem urbana a associação de que a bicicleta é normal. Não só do ponto de vista do desporto, mas do ponto de vista do transporte urbano. Nós vemos, por exemplo, nós vivemos ali na Penha de França e na escola que eles têm, as giras somem todas as manhãs. Não se tem. Então, há uma necessidade grande das pessoas. E à medida que você oferece alternativas, porque se diz muito das ciclovazias e toda essa coisa, mas a necessidade do carro foi gerada a posteriori. Se projetou um futuro que havia carros. Então também podemos projetar um futuro em que se haja bicicletas. Então, à medida que você começa a oferecer possibilidades para as pessoas terem outras alternativas de transporte, não precisa ser só a bicicleta, a intermodalidade também, poder levar a bicicleta no metro. Nós vemos muita questão dos Metro, barcos, comboio, né? barco. Exato, nós vimos muito o transporte dos barcos no século XX, que as pessoas transportavam bicicleta. Então isso já foi uma realidade em Lisboa, a intermodalidade. Então tem muitas coisas, e as bicicletas compartilhadas se somam a isso, que é criar uma paisagem urbana mais diversa. Luísa, o que é que tem a dizer sobre este tema das bicicletas partilhadas para encerrarmos? Sim, também penso que são muito importantes e que será muito importante haver comunicação intermunicípios para que as pessoas possam fazer a tal chamada em inglês last mile, ou seja, poderem apanhar o comboio e depois a partir de Benfica poderem vir de bicicleta para aqui, por exemplo. Porque nem sempre é possível levar a bicicleta nos transportes, por exemplo, quando os comboios da Fertag estão muito cheios, uma pessoa, nós, por exemplo, vivemos em Lisboa, por acaso vivemos no mesmo bairro, temos que ir para o lado de lá, na margem sul, não é? E muitas vezes levamos a bicicleta, ou eu levo a bicicleta, mas se o comboio está muito cheio, não se pode. Se houver bicicletas partilhadas nos dois lados, essa questão deixa de ser um problema. Sim. Portanto, eu não queria terminar, Luís, sem agradecer aos outros autores que não estão aqui: o Bernardo Campos Pereira, o João Valentinas Alvarez, o João Machado, o Diego que está aqui ao meu lado, a Patrícia Meli e o David Val, que fizeram parte da equipa, juntamente com outros investigadores. E eu agradeço também a eles, no vosso nome, Luísa e Diego, muito obrigado. Este foi o último episódio da primeira temporada do Moby Boom. O podcast do Expresso foi gravado e editado na Tail House. A identidade sonora é de Salomé Rita e a capa é de Tiago Pereira Santos, com fotografia de Matilde Fieschi. As fotos de todos os episódios são da Tail House. A coordenação está a cargo de Joana Beleza e a direção de João Vieira Pereira. Eu sou o Luís Costa Branco. E o Moby Boom volta em breve. Siga a viagem. Com a Quinto, a mobilidade é simples, sustentável e feita à sua medida. Renting automóvel, aluguer mensal ou diário, sempre flexível e com tudo incluído. Combinamos inovação e conveniência para tornar a gestão da sua frota ainda mais fácil. Pode marcar serviços online ou via WhatsApp e até gerir carregamentos de viaturas elétricas na app. Quinto, soluções de mobilidade flexíveis. Saiba mais em quinto.pt.